das estrelas, Senhor, das estrelas. Nada vai nos apagar. Cada um de nós já traz no seu olhar a beleza, a certeza de um novo amanhecer. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ainda faltam 2 minutos. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Que bom. Eu já escolhi a mensagem de Minutos de Sabedoria. Esperar às 19 horas. A gente falar. Enquanto o pessoal vai chegando aí, devagarinho. Oi, Rita veio hoje, Rita Nandelli. Eita, coisa bom. boa, Ritinha. Eneida, bem-vinda. Obrigada, Fátima, Dani. Catarina de Aragão, Maria Obrigada, meu amor. Luiz, Mauriz. Coisa boa desse povo aqui. Né? Pronto, 19 horas é nossa hora. Olha, Minutos de Sabedoria. Aí a mensagem é a 11, porque hoje é dia 11. Eu escolhi assim pela data. E diz assim: aprenda a repousar sua mente. A mente cansada não pode pensar direito. Repouse a mente, fazendo exercício da higiene mental para conquistar cada vez maior energia e vigor. O cérebro cansado turva o pensamento, e o pensamento é a maior força criadora que existe sobre a Terra. Repouse o cérebro para pensar com acerto e alegria. Muito bem, Torres Pastorino. Aqui sentir a vontade para fechar os olhos para nossa prece inicial. Mestre Jesus, te agradecemos esse momento, agradecemos a palestra que será proferida e que a palestrante seja intuída, abençoada, e todos aqui presentes também, encarnados e desencarnados, e que podemos aproveitar bastante todos os ensinamentos desta noite, que assim seja. Então, a nossa palestrante é Eneida Feitosa, que já esteve outras vezes aqui, né? Com o tema livre, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Legal esse tema. Então, o microfone é todo seu, Eneida. E, desde já, gratidão por sua disponibilidade. Boa noite, pessoal. Estão conseguindo me ouvir direito? Tá? Ok. Essa passagem, tende bom ânimo, eu venci o mundo, ela se encontra em João, né? No capítulo 16, o versículo 33. Mas Jesus falou em outros momentos, ele também falou em bom ânimo. Vamos ver aonde. Em Mateus 9:2, quando o pessoal chega trazendo o paralítico para ser curado por ele, ele diz: Filho, tem bom ânimo,
estão perdoados os teus pecados. Ligando, nesse caso, né, o perdão dos pecados à cura. E em Mateus também, no capítulo 14, versículo 27, quando ele está andando sobre as águas, e os discípulos começam a ficar com medo, ele diz, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Então, a gente tem, minha gente, eu estou com um cachorro aqui latindo, deixa eu encostar essa porta. A casa cheia de visita e não dá certo com esses pets latindo. Então, a gente tem essas três, me desculpem, a gente tem essas três passagens de Jesus fazendo alusão ao bom ânimo, né? Primeiro, quando ele está na última ceia, né? Que é a passagem que, inclusive, rotula a nossa fala, conversa de hoje, né? Ele vai preparar os seus discípulos, porque ele sabe do que ele vai viver, ele sabe o que ele vai passar. E aí ele sabe que vai ser preso, vai ser crucificado, né? Então, assim, ele prepara os fiéis, né? Prepara seus discípulos para o que virá depois disso, né? E é interessante que ele, antes dele dizer, tende bom ânimo, eu venci o mundo, ele diz, no mundo tereis aflição, mas pense em mim, eu venci de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Algumas modificações referente à tradução e tudo, mas basicamente ele diz isso. E aí a gente começa a pensar assim, mas como Jesus diz que venceu o mundo? Porque nos olhos do mundo, Jesus foi vencido. Aspas, né? Por quê? Porque ele foi crucificado, ele foi condenado, ele foi preso, ele foi condenado, ele foi crucificado, né? Então, nos padrões que a gente costuma colocar do mundo, como é que Jesus vai dizer que venceu o mundo? E aí, eu estudando para conversar com vocês sobre isso, eu vi várias passagens e aí fiz um recorte, né? Há uma diferença de vencer o mundo e vencer no mundo, né? Vencer no mundo é ter prestígio, é ter dinheiro, é ter uma boa colocação social, né? É estar nos melhores lugares, é enriquecer, né? É ter uma vida bastante abonada, né? E isso é o padrão que a gente considera vencer no mundo, né? E aí, veja, nem sempre esses ideais de vencer no mundo são preferidos na linha do bem, nem sempre são buscados na ética, né? Na justiça, nos valores morais, valores eternos, né? E que não muda nunca, né? Então, assim, tem até um filósofo, né, que diz, não importa como, o importante é eu chegar lá, né? E nesse vencer no mundo, realmente Jesus não venceu. Realmente ele foi vencido, né? Por quê? Mas ele mesmo avisou, no mundo tereis aflições, no mundo tereis atribulações. Então, assim, por quê? Aí a gente vai lá para o conhecimento espírita. E é interessante a gente observar, antes de chegar no pensamento espírita, é interessante a gente observar que, dada aos nossos costumes, dada a religiosidade que foi despertada em nós, né, que quer queiramos ou não, tem muito do cristianismo judaico, né? Então, não estou aqui fazendo nenhuma crítica, apenas colocando assim que a gente é esse herdeiro, porque até as crenças que se criaram depois disso é negando. E quando eu nego, eu primeiro afirmo. Quer ver? Vejam bem. Eu vou dar uma informação aqui a vocês. Faltam 10 para meio-dia.
Aí vocês imaginam, 10 para meio-dia, vocês pegam essa minha informação como verdade. Aí você diz, não é 10 para meio-dia, já é 7 horas da noite, né? Ou é 19 horas. Veja, uma negação, quando eu nego algo, antes de negar, eu imagino aquilo como verdadeiro. Então, mesmo as religiões que são colocadas, por exemplo, porque qual é a ideia que a gente tem de cristianismo? O catolicismo, né? Foi o que se impôs como a religião absoluta, principalmente aqui no Ocidente. Até as religiões que se opuseram ao catolicismo, há primeiro essa verificação de verdade para depois ele negar, né? Então, veja o seguinte, a gente termina, por causa dessa nossa cultura, a maneira como nós fomos educados religiosamente falando, e a gente escuta essas máximas de Jesus, a gente escuta essas passagens, e a gente dificilmente aplica na nossa vida diária, né? Então, assim, a gente nem pensa assim, mas eu tenho de bom ânimo, eu venci o mundo. Que mundo que ele venceu, né? Então, vamos observar o que é esse mundo que ele venceu. Ele venceu o mundo material, né? E a gente pode trazer isso para a nossa experiência diária. Porque, veja, se eu procuro um equilíbrio, se eu procuro manter a paz, se eu procuro o ânimo, né? Vem de animar, de alma, né? O ânimos, né? Se eu procuro elevar meu espírito a um olhar além do que está aqui na minha frente, então automaticamente eu vou enfrentar tudo com mais leveza, eu vou enfrentar tudo com mais alegria, eu vou enfrentar tudo com confiança. E o que é a confiança? É a fé, né? Então, assim, quando Jesus disse, eu venci o mundo, ele não foi aniquilado, né? Quem é que sabe o dia que Pilatos morreu? Quem é que sabe o dia que os soldados que carregaram, que apedrejaram, que chutaram, quem sabe o que aconteceu com eles? 2000 anos depois, mesmo aquele que foi vencido no mundo, continua como o maior do mundo, né? Então, a gente começa a fazer essa separação. Como a gente confunde um pouco as coisas, a gente também confunde, assim, pessoas quando perdem alguém, né? Há pessoas que, se perder alguém pela morte, diz, Deus não é bom, Deus não é justo, não perdi a fé que eu tinha em Deus. Como é que tirou fulano da minha vida? Como é que fez isso? Veja bem, quem é que está vivo para sempre? Né? Então, quando eu comento determinadas coisas, eu estou pensando no imediatismo do aqui e do agora. Né? Quando eu peço uma coisa a Deus e não alcanço daquela forma que eu pedi, eu acho que Deus não foi bom, que não ouviu minhas preces, que não adianta eu rezar, não adianta eu fazer nada, porque no fim acontece tudo como tem que acontecer. Por quê? Porque minha visão é no aqui e agora. Minha visão é materialista. Então eu ainda confundo a minha essência espiritual, a minha paz espiritual, com a paz material, com a fartura material, né? Então, assim, quando Jesus diz, tende bom ânimo, será que ele quer que a gente tenha um otimismo cego? Será que ele quer que a gente fique pacificamente esperando pela vontade dele? A doutrina espírita diz não. Ter bom ânimo dentro da perspectiva espírita, né, é você acreditar, é você fazer por onde, né, a promessa divina permanecer em você. Mesmo que todos os problemas, mesmo que tenha uma avalanche de catástrofe na minha frente, mas é eu começar a perceber, bem, alguma razão há de ter, algum motivo há de ter, né? E é interessante porque às vezes a gente escuta
esses testemunhos de fé, esse bom ânimo de pessoas que a gente nem imagina. Há uns 3, 4 anos, uma pessoa muito próxima a mim perdeu um filho. Né? O filho morreu cedo, morreu antes dos 30 anos. E aí todo mundo lá, e a mãe já assim muito, porque ele era o caçula, ela já velha, já com o coração judiado, tinha problema, era cardiopata. E quando eu cheguei, que dei um abraço nela, ela disse: "Oh, minha filha, eu tenho tanta gratidão a Deus pelos anos que ele me possibilitou conviver com meu filho." Essa frase que ela disse no momento daquele de tristeza, de uma morte repentina, é um testemunho de fé tão grande que assim, abala a gente, né? A serenidade, a tranquilidade, o sentimento de gratidão que ela estava tendo por ter convivido com o filho naqueles quase 30 anos, porque normalmente o que é que a gente imagina? A pessoa se descabelar e chorar e se queixar, né? E não é justo, a mãe tem que morrer primeiro, né? Normalmente a gente escuta esse tipo de fala. E ela estava bem tranquila, não estava dopada com remédio, ela estava tranquila, estava nela. E falou comigo e disse isso. Eu digo: meu Deus, que choque de realidade ela me deu agora, né? Então, isso é um exemplo de bom ânimo, não é um otimismo cego. Ai, está num bom lugar, ai, virou anjo, ai, Deus quis assim. Não. O que você pode testemunhar, essa fé viva, não essa coisa apagada, né? É você saber que, mesmo diante das maiores dores, Jesus está contigo, né? O bem está com a gente. O bem está ali para nos fortalecer. E é a palavra de Jesus. Não foi ninguém que disse, foi ele. Nas aflições, lembre, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Então, quando a gente pega em doutrina espírita, fé raciocinada, ter bom ânimo significa crer que o momento de sofrimento, que o momento de angústia ou aflição é temporário, vai passar. E quem se coloca numa prospecção além do aqui e agora, que a fé espírita, o Consolador prometido, nos diz, o aqui e o agora passa. A cartinha que Chico Xavier recebeu de Nossa Senhora, né? Isso também passa. Né? E a gente se alimentar da esperança de dias melhores, de conhecimento melhor, né? De aceitar a ordem divina, né? Não deixar o coração ser perturbado com os reveses, né? Não deixar o coração sofrer antes do tempo, né? Que a gente é tão engraçado, a gente tende a ser pessimista. Já prestaram atenção? Né? Se um filho não chega na hora e a gente liga, o telefone está desligado, ou se é um marido que faz isso, se é um filho, a gente diz: meu Deus, sofreu um acidente, o que foi que aconteceu? A gente já pensa numa bagaceira. Se é o marido, a gente já vê ele com outra, bem bonita, nova, mais nova do que a gente, mais bonita e mais tudo. A gente não pensa no que é óbvio. Bem, se atrasou, o telefone deve ter descarregado, está num lugar que não tem sinal. Mas não, a gente sempre tem um mau ânimo e não um bom ânimo, né? A gente perde a nossa fé por muito pouco, né? A gente acredita nos ensinamentos crísticos, somos cristãs, a gente se diz espírita, a gente reproduz a fala que o espiritismo é o consolador prometido, mas a gente, no nosso dia a dia, eu não estou dizendo com vocês, eu estou falando de mim. No nosso dia a dia, a gente esquece. A gente esquece que o espiritismo é o consolador. A gente esquece que a pessoa que está à frente da nossa vida é Jesus. São os espíritos de luz, mas a gente prefere acreditar nos espíritos atrasados, nos obsessores, a gente prefere acreditar na desgraça,
acreditar na bagaceira e esquecer a lição de ânimo, de felicidade, de alegria, de coragem, de força que o próprio Jesus colocou para nós, para todos nós, né? Então, assim, a gente não pode, e a mensagem de Jesus é isso, e desde já eu vou dizer a vocês que eu vou reproduzir o que eu estudei, não é o que eu vivo, né? A lição é, não podemos perder a fé, né? Por quê? Porque nesse mundo a gente vive na materialidade, mas a gente não pode esquecer que esse planeta é de prova e expiação. E eu gosto muito de usar uma frase de um escritor brasileiro, ele escreveu na literatura, mas que fica muito bem para a gente. Nós ainda somos tão atrasados que a gente não tem noção ainda completa do certo e do errado, do bem e do mal. Porque às vezes a gente chora tanto, se desespera tanto por uma pseudo-perda, e lá na frente a gente vê que aquilo não foi um prejuízo. Vida mesmo, né? Às vezes a gente chora tanto, se angustia tanto por uma determinada coisa que acontece agora, e lá na frente a gente vê que foi o melhor que poderia ter acontecido. Por quê? Veja, nós somos espíritos imortais. Nós fomos criados simples e ignorantes. É isso que a gente estuda no livro dos Espíritos. A gente evoluir só tem duas maneiras, ou pelo amor ou pela dor. Como nós somos ainda muito turrões, muito mimados, a gente olha muito para o umbigo da gente, então, pelo amor, a gente não vai, porque quando está tudo bem, a gente acha que merece. Ótimo. Como eu sou feliz, é porque eu mereço, né? Mas aí basta, olha, eu digo isso na UEC mesmo, nas palestras presenciais, quando eu podia ir, eu dizia muito, eu digo, a gente não agradece pelo ar que a gente respira, mas quando uma das narinas entope, a gente se queixa de Deus. Oh, meu Deus, meu nariz entupiu. A gente não agradece porque a gente está sadio, mas basta uma unha encravar que a gente se queixa porque a unha está encravada. Então, assim, a gente se apega muito nas coisas ruins. Então, muito sofrimento, muita dor, muita perda, muito prejuízo, muita coisa que a gente tem que acha que é uma dificuldade grande, lá na frente a gente viu que aquilo ali foi a oportunidade que nos foi dado para que a gente usasse a nossa inteligência e pudesse evoluir. Aquela dor, aquela doença que nos botou na cama, fez com que a gente parasse um pouco e refletisse sobre a vida da gente, o que realmente era importante para a gente. Então, assim, a doutrina espírita, ela é o consolador prometido, porque ela nos dá essa visão de prospecção, do além do aqui e o agora, né? E aí a gente começa a observar que tudo tem razão de ser. Aí a gente se apercebe que somos espíritos devedores uns dos outros e a gente está aqui para resgatar. A gente percebe que a gente já transgrediu as leis divinas e não ficamos eternamente no inferno. Nos foi oportunizada essa vida para que a gente sanasse esses prejuízos, essas transgressões que fizemos. E está tudo bem, porque a gente está aqui para aprender. Né? A gente está aqui para se melhorar. E a gente está principalmente para ser feliz. Agora, ser feliz não é uma coisa exterior material. Ser feliz não é uma conquista. Vencer o mundo é uma conquista interior. Quando eu começo a vencer a mim mesma, eu começo a despertar, a alimentar essa felicidade dentro de mim. A pessoa que eu dei o exemplo, que estava agradecendo a Deus pelos anos que tinha vivido com o filho, lógico que ela tem problemas, lógico que ela tinha muitas outras coisas para melhorar. Porque, assim, a gente não está todo mundo igual nas mesmas coisas, né? Um está mais evoluído numa coisa, o outro está em outra, e assim a gente vai aprendendo uns com os outros.
Mas veja, é uma lição. Nessa parte, ela já tem esse sentimento de gratidão a Deus. Então, ela não estava com aquele. Ela estava sofrendo, ela estava passando uma dor, mas ela não estava desesperada, ela não estava entregue ao sofrimento, ela não estava entregue ao desespero. Percebe? Então, a diferença é isso. Todos nós vamos passar por adversidades. Todos nós vamos ter que crescer, porque a gente não foi pelo chamado do amor, a gente vai pelo chamado da dor. A gente tem que começar a pensar o seguinte, né? Nós não somos o alecrim dourado que todo mundo está conspirando contra a gente, que a gente está sofrendo muito. Não precisa disso. Se nós temos a capacidade de alimentar o mal, como eu estava dizendo que a gente tem, nós temos também a capacidade de transmutar esse mal para uma coisa boa. E é uma questão de virar o botão, virar a sintonia, né? Por quê? A gente não se encontra o tempo todo numa espiral de sofrimento e de aflição. A gente tem uns momentos de serenidade, como também a gente não está no tempo todo numa espiral de felicidade. Eu agora vou contar um aqui para vocês. Eu recebi uma visita de uma irmã evangélica, final de semana. E naquelas alturas ela disse, ela conversou muito e tudo, eu fui simpática, eu não botei ela para correr nem nada. Ela disse, mulher, tu já imaginou como vai ser bom? Aceite Jesus, porque olha, nós vamos para o paraíso. E lá nós vamos viver de leite e mel. Aí eu disse, mulher, tu já pensou a gente passar a vida todinha só se alimentando de leite e mel? Sem nem um churrasquinho. Eu digo, mulher, acho que eu morria de tédio. Primeiro, eu não gosto de leite. E eu tenho uma herança de diabetes na família, eu não posso viver com muito mel em mim. Né? Ser um churrasquinho, ser um feijãozinho com arroz, ser uma comidinha salgada, Deus me livre, que eu não quero este céu de leite e mel. Né? Então, eu não posso, eu tenho que começar a refletir sobre essas coisas. Como também o paraíso, né? Deitado na nuvem, bem fofinha, os anjos tocando cítara. Imagina o tanto de fuxico que a gente não ia fazer, todo mundo desocupado. Não é? Ave Maria, quando passa assim, a gente dizia, tu tá vendo, caminhado? E assim, daqui a pouco estava uma briga tão grande dos fuxicos que a gente ia fazer, né? Então, assim, tá tudo certo. A coisa melhor que existe no mundo é você terminar seu dia e saber que você cumpriu aquilo que você podia dentro das suas limitações. A melhor coisa que existe é você dizer assim, fazer aquela menção de Santo Agostinho, avaliar o dia de hoje. E você poder dizer assim, hoje eu terminei o dia, eu não fiz mal a ninguém. Eu ajudei uma pessoa. Então, assim, são pequenas coisas, mas são coisas que a gente constrói dentro da gente, não é fora da gente. Não é um príncipe montado no cavalo branco que vai me fazer feliz. Essa felicidade, esse bom ânimo tem que surgir de mim, né? E aí, veja, o que eu estou dizendo está pautado tudo no espiritismo, lógico, lá, bem chique, eu estou dizendo bregamente. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, nos fala da fé e diz que a fé é mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, diz essa passagem, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nasce, principalmente quais? Que a gente viu aqui. A esperança e a caridade. Veja, Eneida, como é que a caridade é uma filha da fé? Nós olhamos muito para a nossa vidinha, né? Nosso olhar é muito restrito, né? Se eu saio do meu lugar e vou prestar auxílio a alguém,
Se uma vez por mês, ou de 2 em 2 meses, ou uma vez na vida, eu vou a uma casa espírita, a uma casa religiosa, a um espaço público, e faço um alimento para as pessoas carentes. Se eu faço visita aos doentes, se eu vou uma vez na vida no presídio, se eu vou uma vez na vida num sanatório que nem existe mais, mas num espaço assim, num abrigo de velhos, o contato com aquelas pessoas que se encontram em situação de risco, em situação de perigo, em situação limítrofe, aquilo é um bálsamo para a gente. Não que a gente vá dizer, olha, está sofrendo, eu não estou, não. Não é. Você tira um pouco do seu tempo e faz qualquer uma dessas coisas, pode ser outras também, há onde tem criança, um orfanato, enfim. No momento que a gente sai do mundinho da gente e presta qualquer tipo de auxílio, qualquer caridade a um dos nossos irmãos que sofrem, o sentimento de gratidão que ele tem para com a gente, e sem querer, a gente começa a reparar que a gente não é tão pobre, que a gente tem algo para dar, que a gente não é tão miserável, que tem pessoas piores do que a gente, aquilo é um bálsamo. Aquilo é uma fortaleza para as dificuldades que a gente enfrenta. Aquilo é uma injeção de ânimo, porque aí a gente vê que, mais das vezes, o que nos atropela, o que nos atrofia, o que nos massacra, o que tira nosso sono, não é nada. Porque muitos e muitos ao nosso lado ficariam felizes daquilo que nos sobra, com o resto daquilo que nos sobra. Então, veja, quando no Evangelho diz que a fé é a mãe da esperança e da caridade, ela é a esperança da irmã, a mãe da caridade, porque no momento que eu estou sendo caridoso com alguém, eu estou abandonando a minha vida de egoísmo e automaticamente eu estou estendendo auxílio a uma pessoa que me procura. E naquele momento, porque Jesus não disse assim, meus discípulos vão ser conhecidos porque muito rezam. Ele não diz, meus discípulos serão conhecidos porque eles brigam muito sobre a religião, eles me defendem muito. Ele não diz, só vai estar salvo quem tiver nesse tipo de fé. Não. Ele disse, meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Então, no momento que eu presto um pouco desse amor, porque o Criador ajuda as criaturas através das criaturas. Então, no momento que eu tiro aquele tesouro do meu tempo, deixo de estar lambendo minhas feridas e tenho um olhar de misericórdia, de caridade para alguém que precisa mais do que eu estou no maior mandamento de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu não estou precisando me curar, mas eu me curo com aquele gesto. E por que mãe da esperança? Porque as pessoas, mesmo em situações limítrofes, elas têm ainda alegria para dar, têm ainda uma mensagem para nos fortalecer, têm ainda um sentimento de dizer assim, Deus te abençoe, ou muito obrigada. Que aquilo nos alimenta e nos enche de esperança. Porque no momento que eu faço algo de útil, eu acredito que o mundo não está perdido. Eu acredito que ainda existe caridade na Terra, porque eu estou fazendo aquela caridade. Então, assim, veja, quando Jesus diz, tende bom ânimo, ele diz, tenha fé. Faça a sua parte. Não faça como um mau servo que enterrou seus talentos. Utiliza teu talento em favor do outro. Eu não tenho talento nenhum. Utilize o talento do ouvido amigo, da escuta amiga para alguém que está tão angustiado e não tem o que falar. E aí você está fazendo os ensinamentos de Jesus. E o convite que tem lá é para a gente espalhar o bem.
Porque com a força desse bem, nós passamos a compreender os verdadeiros valores dessa jornada, né? Em nossa escala evolutiva, a gente passa por diversas situações, mas a gente tem a noção que depois de cada caída, de cada derrota, tem uma vitória, tem uma levantada, né? Tem um ensinamento. É interessante a gente observar também que a gente tem vivido períodos difíceis, né? Assim, eu costumo muito colocar que, à medida que a comunicação evoluiu, a gente está aqui, cada qual em sua casa, e conversando e se vendo, né? À medida que se facilitou o convívio, a gente se isolou muito, né? E a gente terminou ficando um pouquinho mais egoísta, alimentando um pouquinho mais a nós mesmos, e sem nos envolver muito com os outros. Depois da pandemia, eu percebi uma coisa: nós não visitamos mais as pessoas sem avisar. A gente liga ou manda uma mensagem, está em casa, posso ir aí? Tem pessoas que, para a gente ligar, a gente manda uma mensagem, está podendo falar? Posso ligar para você? Né? Como se a gente tivesse todo mundo muito atarefado, muito assoberbado, não tivesse mais tempo para ninguém. E o Espiritismo, ele diz, nós não retrogradamos, mas eu acho que certos isolamentos que a gente já tinha, isolamento de tribo, isolamento de família, determinados egoísmos que já estavam inerentes a gente, eles ficaram mais manifestos depois da pandemia, né? Nessa história da gente ter que ligar para perguntar se pode visitar, ter que não sei o quê, cheio de milindre, cheio de dedo, cheio de coisa. E a gente tem perdido muito a espontaneidade. E a gente tem perdido muito o calor humano. Né? A gente tem perdido muito o afeto. E isso nos faz falta porque nós somos seres agrários, nós nascemos para viver em comunidade, para viver em conjunto, para aprender uns com os outros. E a gente tem vivido muito isolamento. Não é à toa que também temos vivido muitas doenças mentais. Não é à toa que temos sido muito intolerantes. Porque, olha, desde que eu me entendo de gente, que sempre houve pessoas que votavam em políticos diferentes. Hoje, ou você é A ou é B. E quem é A não se mistura com o B, e quem é B não se mistura com o A. Já prestaram atenção? É uma intransigência tão grande que as pessoas faltam um pouco é morrer. Você liga uma televisão, porque um cabeleireiro cortou o cabelo da moça e ela achou que ficou feio, ela foi lá com a faca matá-lo. Né? Uma patroa que acha que perdeu ou achou que a outra tinha roubado o anel, chama a polícia para bater na pessoa. Né? O índice de mortandade de mulher, né? Então, assim, a gente tem observado que a intransigência subiu vários degraus. E por que essa intransigência subiu vários degraus? Porque a gente se isolou. Hoje eu não posso mais dizer nada com a pessoa porque é bullying. Hoje a gente não discute, não argumenta. E olha a importância do argumentar. Porque você diz uma coisa, eu digo outra. A gente fica ali, um diz, outro diz, um diz, outro diz. Não é que eu fale convencer, nem você me convença. Mas a gente aumentou o nosso repertório. A gente aumentou o nosso ponto de vista. Porque a gente, pelo menos, imaginou. Lembram daquele que eu disse no começo? Uma negação é, antes de tudo, uma afirmação. Então, eu começo a observar que minha fala, minha verdade, ela não é absoluta, né? Nisso, eu acho que a gente tem uma vantagem.
A gente tem o trabalho de evangelho, evangelioterapia, né? O estudo do evangelho na casa espírita, que é um momento assim tão bom para a gente aprender, para a gente compartilhar, para a gente vivenciar, né? A, a, é uma verdadeira catarse, é uma terapia em grupo, que o Centro Espírita nos dá de graça, mas se fosse para pagar, a gente está longe de imaginar as benesses que tem ali, né? A gente ainda tem esse momento, a gente ainda tem esse espaço, né? Que fica todo mundo ali junto, aí recebe um sorriso, recebe um abraço, dá um abraço em alguém, né? Tira uma brincadeira com o outro, e isso nos humaniza. Isso nos ajuda a ter bom ânimo. Isso nos ajuda a alegrar-nos, né? Mas se a gente não tem esse cuidado, não tem pelo menos esse momento, 1 hora durante a semana, nem dentro de casa a gente conversa mais, né? Porque não tem conversa. Eu sempre conto essa história. Eu morei uma época perto do Cratenes Clube e eu gosto muito de observar as pessoas. E um dia eu estava lá para jantar e chegou um casalzinho, assim, mais ou menos uns 80 anos, eles dois. Ela toda lindinha, com a sandalinha assim, meio salto, muito bem arrumada, o cabelo arrumado, ele todo de camisa de pano passado. Os dois estavam lindos. E eu fiquei olhando aquela cena, eu estava sozinha na mesa esperando uns colegas meus. E eu fiquei imaginando, eu digo, será seu aniversário de casamento? Será seu aniversário dela? Será seu aniversário dele? E fiquei assim, verdadeiramente enternecida, achando lindo eles com aquela idade irem os dois de mão dada para o clube, né? Aí chegaram, sentaram lá numa mesa, o garçom trouxe um vinho, e ele todo educado, puxou a cadeira para ela sentar e foi para o outro lado da frente. Eu disse, eita, imagina. Eu fiquei imaginando o que eles iam conversar, o que eles iam fazer. Daqui a pouco a senhorinha abre a bolsa, tira o celular. E o senhorzinho mete a mão no bolso aqui e tira o celular. Vocês me acreditam que eles não trocaram uma palavra? Cada um estavam ali perto, mas nunca estiveram tão distante como naquele momento, porque estava cada um na sua vida, né? Então, assim, falta o desabafo, né? Falta a conversa, né? Falta a troca. E não é só deles dois, é de todos nós, né? E aqui é bom, porque assim, aquele me estressou, eu passo o dedo, eu passo para frente. E o ser humano a gente não pode passar para frente. E a gente se desumaniza. E daqui a pouco a gente quer que nossa vontade prevaleça sobre todos os outros. E a gente começa a ficar rabugento. E a gente começa a deixar de se importar com os problemas dos outros. A gente começa a se isolar dos outros. E a gente começa a ficar amargo, azedo, de cara ruim, né? Fica suscetível às bagaceiras, ao desmantelo, e fica mal-humorado, fica estressado, e não segue o ensinamento crístico do bom ânimo, de vencer esse mundo, de vencer esses obstáculos, de vencer essa solidão, né? Tem um grupo aí no Juazeiro de senhoras da terceira idade, eu acho lindo aquele grupo. Eu esqueci o nome, eu estou seguindo, porque assim, é tão bom, são todas senhoras já bem mais ou menos numa faixa de 60 para 60 mais. Elas pegam uma van e elas vão para um restaurante e dançam no meio da rua e brincam, e uma aperreia a outra e não sei o quê. Minha gente, é vida. Aquilo é uma oração que elas estão fazendo. Por quê? Porque é o bom ânimo em ação. É o exemplo do bom ânimo. É viver com alegria. E pode ter certeza que elas devem ter dor na junta, pode ter certeza que elas têm problema, pode ter certeza que alguma delas vai se sentir abandonada pela família, né, incompreendida. Mas elas fazem esse movimento, é a coisa mais linda do mundo, porque assim, é todo mundo já numa idade bem avançada e naquele momento eles são felizes. Aí veja, a doutrina espírita já provou
Vamos pegar aqui toda a obra, todas as obras espíritas, mas toda a obra que Chico Xavier psicografou, toda a obra da Bahia, como é? Divaldo, né? Todas essas obras que a gente tem por aí. O que é que eles mostram? Vamos pegar a obra de André Luiz como exemplo. O que é que a obra de André Luiz nos mostra? Com aqueles socorros, com o próprio André, quando está lá no umbral e tudo, o que é que aquilo ali quer nos mostrar? Como a gente se fixa muito no mal, no mau humor, no ânimo nenhum, a gente transformou inferno em umbral e cão em espíritos obsessores, ou qualquer outro nome que a gente queira dar aos espíritos. A gente só mudou os nomes. Mas é engraçado que o maior exemplo que aquelas obras trazem para a gente é o seguinte: tudo está na nossa cabeça. Tudo está no que a gente sente. Tudo está. Nós somos o que pensamos e o que sentimos. Se eu só penso bagaceira, se eu só penso em ruindade, que o mundo está péssimo, que não sei o quê, eu sou aquilo. Né? Quando o socorro se dá, é quando o espírito se permite elevar uma prece a Deus. E automaticamente ele é banhado numa alegria, numa felicidade, numa leveza. Lógico, não vai deixar de cumprir com sua expiação, mas a chance de mudar parte daqui, da cabeça. Nós somos o que pensamos. Está lá na Bíblia, primeiro o verbo, depois o verbo se fez carne. A medicina oriental, milhões e milhões de anos, coloca que nosso pensamento e nosso corpo é um só. No Ocidente, é que o pensamento, o sentimento era uma coisa e o corpo era outra. Hoje é que a medicina está começando a estudar essa ligação. Aí hoje já tem pesquisa. Levar palhaço para os hospitais faz bem. Música para os hospitais faz bem. Levar bicho para andar nos hospitais faz bem aos doentes. E o que é que a música, o que é que a dança, o que é que o animal, o que é que o riso tem a ver com a nossa saúde física? Porque nós somos o que pensamos. Então, nossa cura, olha a cura do paralítico. Tu tiveste bom ânimo. Tu está curado. Né? O nosso pensamento nos move. O nosso pensamento administra a nossa vida. Nós criamos imunidade quando pensamos bem, quando temos bom ânimo. Nós temos capacidade de nos curar quando algo nos motiva a ter esse bom ânimo. Então, não é nem assim uma coisa tão transcendente, é uma coisa material mesmo. Materialmente, a gente melhora quando a gente tem bom ânimo, né? Quando a gente tem alegria. Quem estudou biologia, eu não estudei, eu fiz foi o curso normal, então assim, eu não sei essas coisas mais avançadas, mas tem os hormônios que a gente libera, né? E que vai trazendo aquele vigor, aquela alegria, aquela força, aquele estado de saúde melhor. Quer ver uma pessoa atrofiar? Ela esteja em depressão. Começa no pensamento, começa com a angústia aqui dentro, daqui a pouco está reverberando no corpo. Né? Então, assim, não é uma palavra solta, não é uma frase solta o que Jesus disse. Quando Jesus disse, tende bom ânimo, apesar das tribulações, é porque com alegria, com bom ânimo, com força de vontade, a gente vence, a gente cresce. Né? A gente é capaz de transpassar todos os problemas.
No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 26 do capítulo 5, fala sobre as provas voluntárias e fala do verdadeiro silício. E eu vou pedir permissão para ler aqui um trechinho para a gente ver isso. Tem tudo a ver com o que a gente está conversando. As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. Então, assim, aquilo que às vezes a gente acha que é o fim do mundo, né, que não dá para ter bom ânimo nessa situação, é uma forma de crescimento, né? No livro Inspiração, né, o benfeitor Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, ele nos dá uma liçãozinha bem interessante que eu também trouxe para vocês, para nós. Ele diz: acolhe as tuas dificuldades. Não consigas quando... Não, peraí. Acolhe as tuas dificuldades quando não consigas extingui-las, sanando-as pouco a pouco, sob o esforço da tua energia serena. Não fujas à luta que a vida te propõe. Na intimidade de ti mesmo e atendendo ao trabalho do dia a dia, a fim de superá-la, conserva a certeza de que é pelas tuas próprias prestações de serviço ao bem comum que a bênção da vitória te marcará, né? Olha que coisa linda. E quando eu estava pegando isso aqui, eu vi, eu lembrei de uma história de Chico, né? Porque Chico tinha angina, né? Era bem doentinho, tinha problema de pulmão. E ele dizia que quando estava mais dolorido, mais adoentado, que ficava triste, né? Emmanuel dizia: vamos ver, se vista, bora subir a favela, vamos visitar o povo. Mas, Emmanuel, eu estou doente, eu estou sentindo dor, vamos. E ele disse que ia se arrastando. Quando saía da primeira casa, já estava bem melhor. Quando terminava o dia, ele já não estava mais sentindo nada, né? E é exatamente isso que Emmanuel coloca nesse texto, né? A gente passa pelas dificuldades da gente do dia a dia, pelas dores da gente, pelos sofrimentos, pelas limitações, mas se a gente continuar trabalhando no bem, é ali que a gente vai sanar nossos débitos, né? É ali que a gente vai resolver nossas querelas. Aqueles que se encontram desanimados e necessitados de energia espiritual para vencer as barreiras naturais da vida, lembrem-se do convite que o Cristo nos fez há 2000 anos. Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. E eu gostaria de ler, tá? A gente está se aproximando aí para o final, uma poesia do Espírito Maria da Dolores. A poesia Trabalha, Espera e Confia. Foi no livro Assembleia de Luz, né? Psicografia de Chico Xavier. Ah, coração fatigado, na aflição que te vigia, não te percas da fé. Trabalha, espera, confia. Por mais lutes, mais avanças, em triste e espinhosa via. Não esmoreças, contudo. Trabalha, espera, confia. Cada hora te parece nova dor que se anuncia. Não te afundes em revolta. Trabalha, espera, confia. Já não sabes o tamanho da prova que te assedia. Mesmo assim, prossegue à frente. Trabalha, espera, confia. Encontra-se a cada passo desprezo, descortesia, desculpa servindo mais. Trabalha, espera, confia. Entre os seres mais amados, padece desarmonia. Não faltes a paciência. Trabalhe, espere, confia. Sonhaste calma aventura e sofres em demasia.
No entanto, aguarda o futuro, trabalha, espera, confia. Não temas nem desespere, toda sombra é fugidia. O sol brilha, a nuvem passa, trabalha, espera, confia. Para a cura da ansiedade, angústia e melancolia, use a receita de sempre. Trabalha, espera, confia. Cada manhã Deus te fala na bênção de novo dia. Se queres felicidade, trabalha, espera, confia. Então, minha gente, assim, só encaminhando aqui já para o final, o que é que a gente observa? Ter bom ânimo, na visão espírita, é um doce convite à fé ativa e à coragem moral diante das provas. O exemplo que Jesus nos deixa é: tudo que está instituído na materialidade foi contra ele. No entanto, ele foi altivo, ele foi sereno, ele foi tranquilo, né? A gente ainda continua compreendendo que as aflições terrenas são passageiras e necessárias para o nosso progresso espiritual. Ter bom ânimo, enfim, significa cultivar otimismo, paciência e confiança na justiça divina, sabendo que Jesus ampara dos desafios da vida. Então, assim, o convite de hoje, né, é um convite para que tenhamos fé, perseverança, né, que a gente conta com esse amparo espiritual, com essa luz divina, né? E é tudo uma questão de ótica. Não é que os problemas mudem, não é que as coisas se acabem, mas elas deixam de nos afetar, né? E é uma questão de ponto de vista, é uma questão de ângulo, né? Se eu quiser dar uma de coitadinho no meio do mundo, eu vou ficar como aquela mulher lá do André Luiz, que todo dia ela ia chorar na porta do nosso lar, dizendo que era injustiçada, não sei o que, acho que vocês lembram. E depois foi que André Luiz viu as manchas no corpo dela, e ele tão compadecido. Então, mais das vezes, a gente assume essa postura, né? A gente cheia de manchas perispirituais dos nossos deslizes e das nossas transgressões, e a gente ainda acha que o mundo todinho se revolta contra a gente, que a gente é apedrejado, é incompreendido, né? E aí a lição, né? Para a gente trazer para cada um de nós. Quanto mais imaturos espiritualmente e moralmente falando, menos ânimo a gente tem para a vida. Então, assim, se a gente buscar essa maturidade, esse crescimento moral, esse crescimento espiritual, à luz do Evangelho de Jesus, à luz dos ensinamentos da doutrina espírita, a gente começa a perceber essa vida, essas várias vidas, essas várias oportunidades que o universo nos dá, né? A gente começa a alimentar, a nutrir o bom ânimo dentro da gente. E aí, como eu disse, e vale repetir, não é uma coisa de fora, não é uma paz fora da gente, não é a inexistência de problemas, não é a inexistência de lutas, de pelejas, de dores e aflições. É a paz que a gente constrói dentro da gente, a partir do ensinamento crístico. Tudo passa, né? Tudo muda. A única coisa que não muda é a lei da mudança, né? E como o próprio Jesus disse na parábola do filho pródigo, sejamos pacientes conosco, tenhamos misericórdia para nós mesmos, primeiro. Porque quando Jesus diz, ama a Deus, ame ao próximo como a nós, a gente tem que começar a aprender aqui o auto-amor. Então, assim, não precisa a gente se julgar com muita ruindade, achando que a gente não merece. Não, nós merecemos. Jesus disse, tem de bom ânimo, é porque a gente merece. Né? Então, a gente merece ser feliz, a gente merece observar todas as potencialidades que existem na gente, todos os nossos talentos que estão ali, né? Todas as potencialidades que nos habitam.
É só a gente não enterrá-los, deixar que eles fluam, que eles sirvam para ajudar os outros, que a gente seja esses jarros vivos, esses templos vivos do amor do Cristo. E para isso acontecer, o primeiro ponto é a gente buscar ser feliz, é a gente buscar alegria, a gente buscar essa coragem, essa crença, essa fé, que somos filhos de Deus. E não é porque a gente se desviou e a gente transgrediu. Olha a história do filho pródigo. Quando ele volta, o pai está de braços abertos para uma festa. E a gente sempre pensa no filho pródigo e não pensa no irmão que ficou trabalhando com o pai. Ele era tão obediente, mas era mesquinho, que ele ficou com raiva, ficou com ciúme que o pai foi fazer uma festa para o outro. Nós vamos querer continuar sem pecar, sem conhecer, sem despertar as potencialidades que existem em nós com medo, mas continuar mesquinho, continuar orgulhoso, continuar hipócrita, ou nós vamos nos aventurar na vida, né? E se voltando verdadeiramente para Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a terra está aradada, né? O caminho está feito. Que a gente comece a semear tudo de bom que a gente já acreditou, a gente já conheceu, que a gente comece a se doar e, sobretudo, a enxergar, porque foi palavra de Jesus, sois deuses, podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Foi palavra de Jesus, vocês estão comigo, caminha sobre as águas. Eu não estou inventando história, está lá na Bíblia. Então, comecemos a partir do agora, não é tarde demais. Mas também não vamos postergar para lá para o fim do mundo, não. A gente não sabe. Aqui é uma passagem. Então, o momento é agora. Dormir hoje de noite com um sentimento de leveza e de bom ânimo, a gente já está fazendo nossa parte. Que Jesus nos ampare e Maria de Nazaré nos envolva nos seus braços de mãe, acalmando nossa mente e nosso coração, aliviando nossas dores e trazendo, como só as mães bondosas fazem, a certeza de que muitos irmãos trabalhadores, espíritos de luz, anjos de guarda, só estão esperando que a gente levante o nosso olhar para que eles nos ajudem, nos amparem, nos iluminem e nos protejam. Que assim seja. Assim seja. Assim Maravilha. seja, graças a Deus. Obrigada, viu? Gratidão ao que agradece desde já. Ai, foi um banho assim de coisas boas, positivas. E vamos observar isso agora, né, durante nossa semana, ter bom ânimo e usar o TEC, Trabalho, Espere e Confia. Eu achei até bom botar essa siglazinha para lembrar. TEC, Trabalho, Espere e Confia. Minha gente, olha, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Para mim é sempre uma alegria estar na UEC. Muito embora eu não esteja mais podendo ir presencialmente, mas assim, eu sempre fui muito bem recebida, sempre tive muito carinho e sou recebida com muito carinho, com muito afeto. Então, Deus abençoe vocês, ilumine os projetos de vocês, a luta do dia a dia. Muita luz para todos vocês. Obrigada, assim seja para você também. E a gente é grato por ter você, né, nesse nosso meio. Volte sempre. Boa noite, gente. Já 20 horas e 1 minuto.